Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, e também os nossos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje a nossa Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E é sempre bom, antes de discorrermos sobre a liturgia, nós lembrarmos que esta é uma festa de preceito, o que vale dizer que todos os cristãos católicos que puderem devem participar da Santa Missa. Nós temos, vamos ficar só aqui no Brasil, né? Nós temos todo domingo é dia de preceito, a gente sabe disso. Então nós já temos aquelas solenidades que sempre caem no domingo. Por exemplo, Pentecostes, Domingo de Ramos, Páscoa da Ressurreição, Cristo Rei do Universo. Então sempre cai no domingo, domingo já é o preceito, a gente cumpre. Mas nós temos aquelas solenidades no Brasil que elas, mesmo não caindo no domingo, são transferidas para o domingo. E aí todos nós também participamos dela, como poderíamos lembrar a Ascensão do Senhor, a Assunção da Virgem Maria, que sempre é transferido o dia de Todos os Santos, transferido para o domingo. Nós temos também aquelas solenidades que o dia dela já é feriado, né? Mesmo sendo dia de semana, poderíamos citar a solenidade do Natal do Senhor, a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, sempre é feriado, então a gente também cumpre o preceito. Mas nós temos, e também Corpus Christi no Brasil é preceito, mas também a quinta-feira é o feriado. A solenidade da Imaculada Conceição de Maria, quando ela cai no dia de semana, ela não é transferida, ela é celebrada sempre no dia 8 de dezembro, justamente para não ir para um domingo do Advento. Dito isto, lembrar então que ao percorrer a história, iniciando pelo livro do Gênesis, nós vemos que Adão confessa o seu medo, porque ele estava nu, ele sentiu vergonha. Isto nos ensina que o pecado, ele tira a nossa veste de dignidade de filhos e filhas de Deus. E é por isso então que faz com que a gente fique envergonhado de se aproximar do Senhor, de se aproximar de Deus. Mas deve ser o contrário. Quando nós pecamos, aí sim é que nós precisamos e necessitamos buscar o Senhor para obter dele, através da sua misericórdia, o perdão dos nossos pecados. Aqui nesta leitura, a serpente é a figura do inimigo de Deus. E como sabe que nada pode fazer contra Deus, então ela tenta prejudicar nós, que somos os filhos, né? Mas se por uma mulher, Eva, o pecado entrou no mundo quando ela foi enganada pela serpente, hoje nós celebramos uma outra mulher que não se deixou enganar e que deu este sim que nós vimos no Evangelho. E por isso tem essa inimizade eterna entre a Virgem Maria, na figura da mulher, e a serpente, que está lá no livro do Gênesis narrado. Quando nós olhamos para a leitura da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala que Deus, em seu amor, ele predestinou que nós fôssemos adotados como filhos em Jesus Cristo, que é o Filho primogênito, o Filho unigênito. Todos nós temos então esta belíssima filiação, somos filhos e filhas de Deus. Mas olha que bonito, se Deus é Pai, e Ele é Pai de Jesus Cristo, e se nós nos tornamos filhos deste Pai, obviamente, irmãos de Jesus Cristo, mas, o mais importante, não tem como ser filho de Deus e não ser filho de Maria, né? Se nós olharmos, quando nós falamos aqui, o apóstolo, de uma filiação adotiva, se você pegar um casal, pela legislação, por exemplo, e a gente vai entender então isso, é impossível que um casal, o marido e a mulher, estando casados,
o marido queira adotar uma criança e só ele vai ser pai, a mulher não vai ser mãe, não tem como. Lá no cartório vai sair nome do pai e nome da mãe e a mulher dele. Então assim somos nós. O nosso pai é o Deus Criador e a nossa mãe é a Virgem Maria, porque ela é mãe de Jesus Cristo. Esse dogma da Imaculada Conceição, a gente precisa olhar que ele não parte de cima para baixo. Não é alguém que disse, olha, vai ter esse dogma aqui. Não. Desde quando Maria já caminhava com os apóstolos, junto com Jesus, depois quando Jesus morre, ela fica junto com aquelas comunidades cristãs ali, principalmente em Jerusalém, e depois junto com João, o evangelista, e eles tinham por ela um respeito muito grande. E desde os primeiros séculos já se dizia que para que um ventre pudesse acolher Deus, Jesus Cristo, ele precisaria ser imaculado. Então, não teria como Maria ter nascido com pecado. E aí, depois, o Papa é que vai proclamar este dogma, né, no ano de 1854, e declarando esta festa no dia 8 de dezembro. E aí a gente lembra, né, a concepção que a gente celebra hoje é a da Virgem Maria, ou seja, quando a sua mãe, Ana, ficou grávida. E se nós fizermos uma relação, a concepção é dia 8 de dezembro. E depois, se a gente conta 9 meses, a gente celebra a natividade de Nossa Senhora, que é dia 8 de setembro, que a igreja assim celebra. Então são os 9 meses da gravidez de Ana, que a gente chama muito de Santana, a mãe de Maria. Ela, como Eva, é uma mulher, como todas as mulheres do mundo. Maria tem um corpo de mulher, tem psicologia de mulher, sentimentos de mulher, os modos próprios da condição feminina, mas ela é uma mulher simples, uma mulher do povo, uma mulher pobre. E quando ela recebe esta anunciação do anjo, ela está muito jovenzinha, ali por volta dos seus 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas ela, claro, naquele momento, ela não entendeu o que significava aquilo que o anjo estava dizendo para ela. Mas, quando o anjo diz para ela que vinha da parte do Senhor, quando o anjo diz para ela que o Espírito Santo era o responsável por esta obra, ela simplesmente diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela dá o seu sim. Então, diante do olhar de Maria, nesta confiança em Deus, nós também somos convocados e convidados, quando chamados por Deus, a dar o nosso sim. Maria, a primeira cristã, a cristã de primeira hora, filha também de Deus, eleita como herdeira do reino do céu, ela coopera de modo singular no projeto de Deus da salvação. O Filho de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, aceita traçar o caminho do homem, ou seja, encarnar, fazer-se carne. Por isso que no Evangelho de João, no primeiro versículo se diz, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. É interessante quando nós olhamos para isso, porque nós também encarnamos. Muita gente não entende isso, né? Eu sempre explico isso assim, Jesus é coeterno com o Pai, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam desde toda a eternidade, desde a criação, lá estava Jesus, lá estava o Espírito Santo, lá estava Deus Pai, em espírito. Mas esse Espírito então vem se encarnar no seio da Virgem Maria. Assim também somos nós. O nosso espírito, conforme diz o profeta Jeremias, ele já existe. Antes que te formasse no seio da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já te chamava pelo nome. Então, ou seja, quando a nossa mãe ficou grávida de nós, Deus sopra o nosso espírito. E aí, ali a união do espírito e da carne, então nós encarnamos, o nosso espírito se encarna. E aí nós fazemos a experiência da carne. Por isso que a gente diz, nós não somos seres carnais que faz experiência espiritual de vez em quando. Nós somos seres espirituais. E este tempo que a gente passa aqui na terra, assim como Jesus Cristo passou,
nós fazemos a experiência da carne. E quando nós dermos o último suspiro, isto é, morrermos, a carne volta para o pó, mas o espírito não, ele volta para Deus, porque ele em Deus é eterno. Vejam que o noivo de Maria se chamava José. E a gente precisa entender a cultura judaica. As mulheres, as moças, os casamentos eram como que arranjados entre as famílias, né? Até pouco tempo a gente via muito disso, né? Dona Ana deve lembrar disso, né? Então os pais conversavam, o pai da moça conversava com o pai do moço e combinava o casamento. Então Maria tinha sido prometida para ser a esposa de José. Era como que estivesse noiva. Eles não coabitavam ainda, ou seja, não moravam juntos, mas ela já era como que esposa. Então qualquer coisa seria considerado adultério. E é por isso que ela fica preocupada, porque ela diz, mas eu já estou noiva, já estou prometida em casamento, né? O que o meu noivo vai pensar se eu chegar para ele e disser que estou grávida? Mas ela confiou em Deus. E nós sabemos que Deus cuida desse plano. Então, quando ela apresenta essa dificuldade, o anjo anuncia que as coisas vão acontecer do jeito de Deus, para que ela confie. E o sinal que ele dá é que a sua parenta Isabel, de idade avançada, estéril, estava também grávida, tinha concebido uma criança. E ela então aceita esta missão, que não será das mais fáceis. Imaginem vocês que Maria abre mão dos seus planos pessoais para abraçar o plano de Deus. Inclusive ela coloca em risco então o seu casamento. E nós sabemos que se uma mulher fosse acusada de adultério naquela época, ela seria morta, seria apedrejada. E é por isso que José tenta fugir, porque aí ela não seria apedrejada, ele que passaria por fugitivo errado. Nós devemos entender de Maria, o catecismo ensina, para ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos desta grande missão. O anjo Gabriel, quando chega para ela, diz, ave cheia de graça, cheia, completa, toda cheia de graça, é a Virgem Maria, toda santa. E ao longo dos séculos, a igreja tomou essa consciência de que Maria era cumulada de todas as graças dos céus. E o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854, como eu disse, pelo Papa Pio IX, ele diz assim, por uma graça e favor singular de Deus onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada, intacta, de toda mancha, de todo pecado original, no primeiro instante da sua concepção. É a única criatura humana que não tem pecado. Por isso que a gente fala, ó Maria, concebida sem pecado original. Ela foi concebida sem pecado original. E nós respondemos, rogai por nós, que recorremos a vós. E os padres da tradição oriental, das nossas igrejas católicas orientais, eles sempre dizem, a mãe de Deus, a toda santa, a Panaria, ela celebra-se como isenta desta mancha. E eles têm um apreço, um carinho por Nossa Senhora. Eu fico pensando, padre, que às vezes, nós cristãos católicos aqui, romanos, às vezes somos criticados porque a gente ama Nossa Senhora, porque a gente reverencia Nossa Senhora. Gente, nós não chegamos nem nos pés dos nossos irmãos orientais. Eles sim, eles têm um respeito tão grande por Nossa Senhora, que, por exemplo, todas as vezes que eles pronunciam o nome de Nossa Senhora, eles fazem uma pequena reverência ao nome da Virgem Maria. Todas as vezes. E eles não falam como nós. A gente fala assim, Maria, eles não falam, eles sempre falam a Santíssima Virgem, a Santíssima Mãe de Deus. Eles sempre exaltam esse papel dessa mulher, simples, pobre, mas cheia de graça, e que deixou de lado a sua vida para viver a vida em Deus. Deixou de lado os seus projetos pessoais para abraçar o projeto de Deus. Então, nesta solenidade, vamos pedir a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que ela nos ajude, que ela interceda por nós,
que ela nos dê força neste caminhar terreno, para termos forças suficientes de também abandonar, às vezes, os nossos projetos pessoais que não estão de acordo com Deus e abraçar o projeto de Deus para a sua glória. E assim, a gente dar testemunho do nosso batismo, amando a Deus, amando a igreja e amando a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.